Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa aula de revisão para recuperação, certo? Nós vamos revisar a localização das coordenadas no plano cartesiano. Esse assunto aí é um assunto que vocês já conhecem, a gente vai dar uma revisada, certo? Para a gente dar uma memorizada, porque isso aqui vai cair no nosso teste, certo? Vai cair no nosso teste. Então, eu vou colocar aqui, vou compartilhar com vocês uma tela aqui, para a gente dar uma relembrada. Pronto, aqui nós temos esse é um aplicativo que chama GeoGebra. Aí eu coloquei aqui 4 pontos, certo? 4 pontos, ponto A, B e o C, certo? Deixa eu me ver aqui. Vou colocar ele no outro. Vou colocar ele aqui. Pronto, vou deixar aqui nesse pente aqui, porque aqui eu posso escrever um pouco, certo? Então aqui eu tenho o plano cartesiano. Aqui a gente chama de primeiro quadrante. Não sei se vocês vão lembrar, né? Por quê? Porque aqui só tem, aqui é coordenada de Y. Esse eixo aqui é o eixo de X. Então, nesse quadrante aqui, ó, esse ponto aqui, ó, esse ponto A aqui, olha, 3, primeiro X, depois o Y. Então, essa coordenada aqui, ela é 3 e 4. O B aqui é chamado de segundo quadrante. Então, segundo Q. No segundo quadrante aqui, olha, o X menos 3, depois o Y. Sempre assim. Porque o par ordenado ele é sempre X e Y. Nesse terceiro quadrante aqui, primeiro X, tem que lembrar, primeiro X aqui, a linha está ficando legal porque eu estou escrevendo aqui. Então aqui é menos 5 e Y é menos 1. Estão conseguindo ver aí? Eu estou escrevendo aí? Quem poderia falar aí? Tá bom, mais ou menos. Tá tranquilo aqui. Aqui é chamado Não dá para ver? Não tá dando para ver os números? Não está dando para ver os números não, né? Porque está pequeno. E aqui, por último, aqui é chamado de quarto quadrante. Certo? Sendo que o ponto D está na origem, está aqui em cima do eixo X, o D. Aqui é o número 6, então aqui vai ser, se está em cima, então é 6, e o Y, como não tem nada no Y, é o 0. Certo? E aqui o centro do plano cartesiano, isso aqui é chamado de origem. Certo? Só relembrando isso aqui, acredito que vocês já devem lembrar. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Certo? Os números aqui são bem pequenininhos. Vamos ver passar aqui. Vamos para o próximo assunto. Aqui a gente vai ter questões disso aí. Vamos ver se colocou uma imagem aí. Não sei nem o que é isso. Está entendendo não, João Vitor? Vamos lá.
gente viu plano cartesiano. Agora a gente vai ver distância entre dois pontos. Deixa eu aceitar alguém aqui que está entrando. Então, distância entre dois pontos. Deixa eu dar uma melhorada aqui. Deixa eu puxar mais um pouco. Distância entre dois pontos. Primeira coisa que a gente tem que saber é lembrar dessa fórmula. A distância de A e B. Certo? E a fórmula que a gente utiliza é x. A gente pode chamar aqui, deixa eu colocar aqui. Aqui tem x2. Mas a gente pode chamar xa e xb. YA e YB. Eu tenho as coordenadas aqui, ó, 0 e 3, a gente pode chamar aqui de x1, x2. Deixa eu tentar escrever isso aqui. Tem mais gente entrando aqui. Eu vou colocar essa imagem aqui lá no... Só um instante aqui. Vou colocar essa imagem aqui e vou tentar escrever ela. Só um instante aqui. Para explicar melhor aqui. Compartilhar a tela aqui. Vamos aqui. Voltando aqui. Aqui eu consigo escrever. Vamos lá. Olha só. Eu tenho aqui primeiro a fórmula que a gente tem que trabalhar com ela. Certo? Distância entre dois pontos. Se vocês puderem dar uma pesquisada, vocês vão ver. Mas aqui está x2, mas pode chamar de xb e aqui de xa. A gente pode chamar aqui de yb, ya. E quem é o x aqui? Olha assim, eu tenho a coordenada aqui 0 e 3. Eu posso chamar aqui de x, esse aqui é x e esse aqui é y. Então, aqui é xa, ya. E o b? A mesma coisa. X, primeiramente o 4, y. Aí eu vou substituindo aqui, nessa fórmula aqui. Primeiramente é xb. Olha só, xb é menos 4. xb menos 4 aqui. Tem um sinal de menos aqui de lado, tá bom? Menos 4, menos da fórmula, e xa. Quem é o A? O A é aqui, ó. Então fica menos 4 menos 0 elevado ao quadrado, que é da fórmula, mais, aí vai y, 6 menos 3. Tudo dentro de uma raiz quadrada aqui, porque não ficou o tracinho aqui. Tem uma raiz quadrada. Então, resolvo dentro do parêntese. Menos 4 menos 0 vai ficar menos 4. 6 menos 3 vai ficar 3. Então, eu vou levar 4 ao quadrado. É menos 4 vezes menos 4. É menos 4 vezes menos 4. Então, 4 vezes 4 dá 16. Menos vezes menos, mais. Vai ficar mais 16.
3 ao quadrado não é 3 vezes 2, não. É 3 vezes 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Então, aqui, ó, ficou raiz quadrada de 16 mais 9 vai dar raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25 ela é exata, é 5. Então, finalizo aqui. Mas, lembre o que eu estou falando agora. Isso aqui pode finalizar com a raiz de 25. Por exemplo, se eu encontrar da minha resposta a raiz de 15, aí eu termino na raiz de 15. Agora, se eu terminar a raiz de 16, a raiz de 16 eu sei que é 4, aí eu tenho que terminar assim. Pode terminar na raiz ou pode terminar no número inteiro. Ok? Essa é a distância de 2 pontos. A gente viu na sala de aula, faz tempo já, né? Em março, início de fevereiro para março, a gente viu esse assunto. Mas como a gente está fazendo recuperação do primeiro bimestre, a gente tem que ir com ele, né? Passando aqui pelo PowerPoint, ponto médio. Ponto médio eu considero mais fácil. Esse o ponto médio aí, gente. Por quê? Eu tenho as coordenadas aqui, olha. A, 2, menos 1. E a B, menos 2 e 5. Eu tenho aqui, ó, isso aqui é a fórmula x de m. Se vocês pegar o caderno lá, vocês vão lembrar disso aqui. X de m, vou colocar de vermelho aqui. É somar o x2, aqui é 2, e o menos 2. 2 menos 2 vai dar 0. Olha só, 2, porque somos x dividido por 2. É chamado de ponto médio. Aí eu tenho o x aqui. Primeiro é o x2 menos 2 dividido por 2 igual a 0. É 0 dividido por 2 é 0. Agora eu tenho o ym. Tem que lembrar aqui. Somar os y dividido por 2. Vou colocar aquele vermelho também. Lembrando aqui, ó. Eu não vou conseguir escrever aqui. Olha só. Ponto A aqui é 2. E o B? E o y é menos 1. Então, menos 1 mais 5. A menos 1 mais 5 dividido por 2. Menos 1. 5 menos 1 fica 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então, meu ponto médio aqui, essa coordenada aqui, é a minha resposta aqui, final. A minha resposta final aqui será as coordenadas 0 e 2. Então, entre o ponto A e o ponto B, o ponto médio, que é a média aritmética, é 0 e 2. Esse assunto também é bem tranquilo. XM, YM. Quem tiver com o caderno no dia vai lembrar lá, viu? Tem alguns assuntos lá. Pronto, esse aqui vamos para... Deixa eu colocar essa forma ao lado. Condições de alinhamento. Condições de alinhamento de 3 pontos. Esse aqui dá mais um trabalhozinho, né? Aí temos aqui a coordenada de A, B e C. Temos 3 coordenadas. Nessa fórmula aqui, a gente chama de... A gente poderia chamar XA, YA, XB, YB. Na verdade, o que a gente vai montar isso aqui é pegar esse 2 menos 1, colocar ele aqui, 0 e 3 aqui, na segunda linha, e 2 e 7. A gente tem que calcular o determinante. Se o resultado desse determinante for 0, eu sei que as coordenadas estão alinhadas, o ponto está alinhado. Se for diferente de 0, ele não está alinhado. Vou passando aqui, olha. Só lembrando aqui, olha. Eu peguei aqui, ó, 2 e 1, 0, 3, 2 e 7. 1 fica na coluna do meio e vou repetir a primeira, aqui, ó. A primeira e a segunda eu vou repetir novamente as coordenadas.
Eu tenho aqui, a determinante é a diagonal principal menos a secundária. Na minha diagonal secundária principal da esquerda para a direita, eu tenho aqui menos 2, 3 e 1. Fazer a multiplicação aqui, ó. Menos 2 vezes 3 vezes 1. Então, 2 vezes 3 vai dar 6, vezes 1, 6. Sinal negativo. Então, ficou aqui menos 6. Menos 6. Tá vermelho. Aí eu utilizo mais uma vez aqui a coordenada 1 vezes 1 vezes 2. 1 vezes 1 vai dar 1 vezes 2, 2. Então fica 2 negativo, porque eu tenho menos 1 ali. Fica negativo, sempre que tiver um negativo, vai ficar negativo. E toda vez que tiver 0, ó, nesse eixo aqui, essa multiplicação, vai dar 0. Por isso que aqui eu coloquei 0. Qualquer número vezes 0 vai dar 0. Aí eu mantenho aqui, ó, o menos da fórmula. Vou abrir o parênteses. Vou calcular a diagonal secundária. Nessa diagonal aqui. Aí eu vejo aqui, ó, nessa diagonal, 2 vezes 3 vezes 1. 2 vezes 3, 6. Vezes 1, 6. Ficou 6. 7 vezes 1, 7 vezes 2, 14. Menos do 2 aqui fica menos 14. E nessa outra, uma diagonal aqui, tem 0, vai ficar 0. Lembrando que esse sinal de menos fora do parênteses vai trocar o sinal de quem está dentro. Certo? Então, a gente vai resolvendo logo aqui, olha. Menos 6, menos 2, sinais iguais, soma. Sinais iguais, soma. Então, menos 2, menos 6 fica menos 8. Então, menos 8 é o resultado, isso aqui, desse parêntese. Menos, agora eu vou fazer o que? Esse menos aqui, ó, vou multiplicar para quem estiver dentro do parêntese. Menos, esse aqui ao lado do 6 tem um sinal de mais. Então, menos vezes mais vai ficar menos 6. Menos 6. Menos 6. E menos vezes menos, o 14 aqui, vai ficar mais. Então, resolvendo aqui, ó, menos 6, menos 8 vai ficar menos 14, mais 14 vai dar 0. Então, significa que está alinhado. Esses pontos estão alinhados. Então, para estar alinhado, o determinante tem que ser igual a 0. Se o determinante não for igual a 0, então aquela coordenada não está alinhada. Olha só, eu vou trazer o mesmo exemplo aqui. Nesse exemplo aqui, eu não vou dizer a coordenada de 6. É a mesma coisa, o mesmo exemplo anterior, mas aqui eu quero descobrir o valor de x. Eu vou querer descobrir o valor de x aqui. Vou colocar aqui, colocar maior aqui. Eu vou querer descobrir o valor de x. Como é que eu devo fazer? Da mesma maneira. Deixa eu colocar aqui os tracinhos aqui. Organizado aqui. Vamos lá. Da mesma maneira que eu fiz lá, 2 vezes 3, 6. 1 vezes x, menos x. E o 0. Lembrando que é a mesma que aqui, ó, anterior, certo? É a mesma coordenada. Eu vou ter que, no lugar do 2 aqui, eu coloquei o x, só para descobrir o valor de x. Agora, diagonal secundária. 3 vezes x vai dar 3x. 7 vezes 2, 14. A mesma coisa que deu lá.
Então, vou resolver o parênteses aqui, olha. Menos x, menos 6. Eu só troquei de local aqui, mas não tem problema. Fiz o mesmo produto aqui, é decimais. Menos vezes mais ficou menos 3. E o 14 ficou positivo. Aí juntei aqui o que é x, menos x e menos 3x. No lugar do x menos 1, aqui existe o número 1, que não aparece. Então fica menos 1, menos 3, fica menos 4. Sinais iguais, soma, menos 4x é igual. Agora o 6 aqui, eu vou trocar igual. O 6 está antes da igualdade, como o 14 também. Eu vou passar depois da igualdade. Então eu troco o sinal do 6. Mais 6 era mais 14, ficou menos 14. Resolvendo aqui, olha, menos 4x aí, 6 menos 14, fica 8. O maior valor é do 14, então o 8 fica negativo. Eu vou fazer a multiplicação por menos 1, que está entre parênteses aqui, porque uma equação não pode ser negativa. Então, 4x é igual a 8. Então, x é 8 dividido por 4, x é igual a 2. O que eu quero mostrar a vocês aqui, comparando com esse exemplo anterior, só mostrando para descobrir o valor de x, certo? Utilizei as mesmas coordenadas. Eu poderia, qualquer valor desse aqui, eu encontrei o valor de x aqui, 2, mas eu poderia colocar aqui, apagar o menos 1, colocar o x no final, o meu resultado ia dar menos 1. Isso é uma mostra como os pontos estão alinhados. E eu acho que isso aqui é o último conteúdo nosso. Equação geral da reta. Olha só, a equação geral da reta. Eu peguei essa imagem aqui, coloquei esse exemplo aqui. A equação geral da reta é bem parecida com condições de alinhamento. Só que na equação geral da reta eu tenho duas coordenadas. E a terceira coordenada é x e y. Eu tenho aqui 2 e 5, 1 e 4. E a terceira coordenada é x e y. Colocar 1 na terceira coluna. E mais uma vez, 2 e 5, 1 e 4, x e y. Tudo isso aqui também é igual a 0. Certo? Então, eu tenho aqui, ó, coloquei a imagem aqui ao lado. Eu creio que vocês estão vendo aí. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, mas... Então, o determinante, a gente calcula da mesma maneira, calcula o determinante. A diagonal principal menos a secundária. Aí eu faço aqui, essa linha de azul aqui, 2 vezes 4 vai dar 8. 5 vezes 1, 5 vezes x vai dar x. 1 vezes 1 vai dar 1, vezes y vai dar y. Menos da fórmula. Eu deveria continuar aqui, mas dá para a gente entender. Agora eu vou aqui na diagonal secundária, tá com o nome aqui, ó. Mesma coisa, aquele assunto anterior que eu estava falando, isso aqui também é condição de alinhamento. Sempre aqui tem duas incógnitas, x e y. 4 vezes 1 vezes x vai dar 4x. Lembrando que tem um menos da fórmula, entre parênteses, mais 2 vezes y vai dar 2y. 5 vezes 1 vezes 1 vai dar 5. Então, organizando aqui, eu repeto o 8, repeto o 5, repeto o x. Agora, esse sinal de menos vai trocar o sinal de quem está dentro do parêntese. Ficou menos 4, menos 2y e menos 5 igual a 0. Só organizando aqui, vou tentar fazer um negócio aqui melhor. Deixa eu colocar aqui, né? Deixa eu ver se fica melhor. Ficou mais alinhado agora. Olha só. Aí eu vou organizar x de um lado. Eu tenho aqui 5 e menos 4. Coloquei aqui. Y, tenho mais y e menos 2y. E tenho mais 8 e menos 5. Certo?
Resolvendo aqui, 5 menos 4 vai dar 1. 1 não precisa aparecer, fica x. Menos 2 mais 1 fica menos 1, fica menos y. 8 menos 5 fica 3. Então, minha equação geral da reta é x menos y mais 3. Isso é uma das maneiras para resolver. Existem outras maneiras de encontrar a equação geral da reta. Existem outras maneiras. Vamos lá. A outra maneira é a gente utilizar a fórmula fundamental. O que é a fórmula fundamental? É essa aqui, ó. Deixa eu tentar aumentar um pouco. A fórmula fundamental é uma fórmula que a gente tem y menos y. Nessa fórmula, a gente só precisa de uma coordenada. Com uma coordenada, a gente consegue. Olha só, uma coordenada aqui. Só tem essa coordenada. Mas também nós temos aqui o coeficiente angular. Vou colocar aqui de preto. Eu tenho um resultado aqui do meu coeficiente angular. Menos 1, olha só. Então, aqui, olha. O y aqui, conservo o y. Y de A. Esse m é meu coeficiente angular. Então, eu vou substituir aqui. Eu conservo o y. Menos da fórmula. Olha só. Eu fiz errado aqui. Eu fiz errado, vou corrigir agora. Que bom, não tem problema não. Vamos lá. Eu troquei aqui as coordenadas. Então, yx e y é 3. Fica menos da fórmula, menos 3. M, quem é m? Menos 1. X, menos da fórmula. E o outro x aqui é menos 2. Aqui ficaria um parênteses aqui. Dentro do outro parênteses. Então, aqui, y menos 3 será igual. Vou logo resolver aqui. Menos 1. X. Aí vou resolver aqui. É menos vezes menos mais. Mais 2. Fecha parênteses. Então, y menos 3 será igual. Agora tem um menos 1 aqui, vai aplicar a propriedade distributiva. Menos 1 vezes o x vai ficar menos x. Menos 1 vezes 2 vai ficar menos 2. Certo? Então, aqui, para chegar na equação geral, então, primeiramente é o x. Então, o x está no segundo membro, a parte, depois da igualdade. Passa para o primeiro, x, mais o y conserva, o menos 3 eu conservo. Então, o menos 2 vai trocar de membro, troca de sinal, mais 2, igual a 0. Só para finalizar aqui, x mais y, menos 3 mais 1, menos 1, igual a 0. Então, minha equação geral da reta é essa aqui. Aqui a gente viu pelo determinante e agora a gente viu pela a equação fundamental para chegar na equação da reta. Existem duas maneiras de a gente chegar na equação geral da reta. Pessoal, se tiver alguma dúvida, pergunte aí.